Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Tinha uma personalidade forte e impulsiva, um homem sincero e humilde. Tinha facilidade em falar o que pensava e muitas vezes servia de porta-voz dos apóstolos. Ele também tinha suas fraquezas. Era como uma joia que precisava ser lapidada. Por isso, frequentemente era corrigido por Jesus. Olá pessoal, hoje irei contar para vocês algumas passagens que nos levam a entender um pouco a personalidade de Pedro, que durante a sua caminhada com Jesus foi amadurecendo na fé. Mas antes de começar, gostaria de pedir para você que deixe aqui o seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe. E se tem algum santo que gostaria de ouvir a sua história, deixe aqui nos comentários que eu contarei para você. São Pedro, ou São Pedro Apóstolo. São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O seu nome original não era Pedro, mas Simão. E antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, Simão era pescador, nascido em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, e morava em Cafarnaum. Era filho de João e tinha um irmão chamado André, que também se tornou apóstolo de Cristo. André foi quem apresentou Jesus para Simão. Simão e André tinham sua própria frota de barcos, em sociedade com Tiago e João, filho de Zebedeu. Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. As passagens de Lucas capítulo 4, versículo 38 e 41 relatam sua sogra sendo curada de febre por Cristo. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. A pesca milagrosa. Em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, no lago de Genezaré, Jesus pede a Lucas para utilizar uma das suas barcas para poder pregar a uma multidão que queria ouvi-lo. Pedro, que estava lavando as redes com Tiago e João, concedeu-lhe um lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse a Jesus que tentou pescar durante toda a noite e foi em vão. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, ele tentaria novamente. Lançando as redes, eles conseguem apanhar uma grande quantidade de peixes, que as redes quase se romperam. Simão assinou para os companheiros que estavam em outra barca para que viesse ajudar. Ambas as barcas quase se afundaram com tantos peixes. Vendo tudo isso, Simão caiu aos pés de Jesus e pediu para que Jesus afastasse dele, já que ele era um pecador. E Jesus disse a Simão: "Não temas, porque tornarei-o pescador de homens." Depois da primeira multiplicação dos pães, em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficou apavorados e disseram: "É um fantasma!" Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem."
Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O acontecimento que levou Jesus a chamar Simão de Pedro, que está em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 19, diz: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tem em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vós caireis no que respeitam a mim, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos venham a cair, eu jamais. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti para que tua fé não desvaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Traição e prisão de Jesus. Capítulo 18, versículo de 4 a 11. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito.
não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o meu pai me deu? A negação de Pedro. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada da porta disse a Pedro: não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio, e Pedro estava com eles para se aquecer. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também está com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximou-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: antes que um galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Libertação de Pedro. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com as 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Foi quando apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou toda a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: veste tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o sem saber que a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo que a população judaica esperava. O pastoreio de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã Jesus estava aí, na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo de Jesus mais amado disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra,
mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitando dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Sê pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se ele o amava. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te porá o cinto e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque pediu para ser executado dessa forma, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. O ano em que São Pedro morreu é debatido, mas a tradição cristã diz que foi no ano 67 d.C. Tradicionalmente, a Basílica de São Pedro é reconhecido como o provável túmulo do apóstolo. É próximo do seu martírio no muro central do Circo de Nero. A comunidade de Roma foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo e é considerada a única comunidade cristã do mundo fundada por mais de um apóstolo e a única do Ocidente instituída por um deles. Por esta razão, desde a antiguidade, a comunidade de Roma, chamada atualmente de Santa Sé pelos católicos, teve o primado sobre todas as outras comunidades locais, dioceses. Nessa visão, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma. A sucessão papal de Pedro começou com São Lino, no ano 67 d.C., e atualmente é exercida pelo Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013. A devoção a São Pedro é uma das devoções mais populares do Brasil. O Dia de São Pedro é celebrado no dia 29 de junho pelos seus devotos. Contei para vocês um pouco da história de São Pedro. Espero que todos tenham gostado e até a próxima história.